Copeiro Ruizão comentou sobre essa questão e ele pontuou uma coisa que eu não sabia. Aí eu fui perguntar pro meu amigo ChatGPT pra ver se era verdade. O Ruizão falou assim, ó, a imunidade parlamentar foi retirada da Constituição em 2001, no governo FHC. Naquele momento, o PSDB e a burguesia já sabiam que iriam perder o controle do Congresso e aprovaram a medida para que ocorresse o que hoje acontece, o controle do judiciário sobre o Congresso. O PSDB sempre foi o partido que bradava contra a corrupção, apesar de ser o partido mais corrupto da história nacional. Agora, a esquerda defende a medida do governo que entregou o país para o capital estrangeiro e destruiu a economia nacional com as privatizações ao combater a PEC das prerrogativas. A falta de consciência política é uma das principais armas da burguesia na sua dominação. E o que é consciência política? Saber quem são os seus inimigos e os seus amigos. Se politizar. Conhecer como funcionam os trâmites do legislativo, do judiciário, do executivo. Conhecer algumas regras básicas de como a política funciona. Mas mais do que isso, é realmente, cara, conhecer quem é seu amigo, quem é seu inimigo. A raiz das coisas. Aí eu fui perguntar pro ChatGPT, né? E você vê que eu cobro, a gente temos que nos politizar. Eu perguntar, ô GPT, termos práticos aí, irmão. Correu aí na era FHC. E, obviamente, antes eu fui dando uns inputs pra ele explicar sobre a imunidade parlamentar, né? O enfraquecimento da imunidade parlamentar. Aí ele coloca ali, ó, em termos práticos, durante o governo FHC, de 95 a 2002, o que aconteceu foi uma mudança de aplicação da imunidade parlamentar, sem alterar a Constituição, mas alterando como deputados e senadores podiam ser responsabilizados. De forma mais concreta, primeiro, o que é que aconteceu? Restrição da imunidade. Antes, a imunidade protegia quase qualquer manifestação do parlamentar, mesmo que envolvesse acusações graves contra terceiros. Estava livre para falar o que quisesse. Na era FHC, começou-se a diferenciar opiniões políticas de atos que configuravam crimes, como calúnia, difamação, corrupção. Não, uma coisa, outra coisa. Isso permitiu que parlamentares passassem a ser investigados ou processados em casos específicos, mesmo que ainda estivessem no mandato. Você começa a flexibilizar. Como, por exemplo, atentado ao Estado democrático, direito, né? Atos antidemocráticos começaram a ser passíveis de investigação. Mudança de interpretação pelo Supremo. Na era FHC, o presidente que indicou o ministro Gilmar Mendes. O Supremo passou a adotar uma interpretação mais restritiva da imunidade. Protege apenas atos diretamente ligados ao exercício do mandato. Ah, tipo Daniel Silveira, né? Porque ele não falou do púlpito da Câmara, ele falou num vídeo da internet. Não cobre comportamentos pessoais ou crimes comuns. Consequências práticas. Parlamentares começaram a enfrentar processos judiciais sem precisar perder o mandato, mas também sem a proteção absoluta que tinham antes. Esse período marcou o início do que hoje se chama de desmonte gradual da imunidade parlamentar, pois abriu caminho para responsabilizações legais de políticos mesmo durante o mandato. Aí vamos trazer um exemplo, inclusive um mini debate. O Ivanildo, ele colocou ali a notícia do Estadão, do dia 19, essa postagem foi de ontem. Senador flagrado com dinheiro na cueca, critica a PEC da blindagem, vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislação do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. O cara com dinheiro na cueca. Aí o Ivanildo relembra Daniel Silveira, falando assim, ó. Daniel foi condenado, ainda está preso, mesmo já tendo passado, inclusive, um sexto da pena, né? Não teve direito, tá preso. Por ter feito um vídeo. Tá preso. Preso, na cadeia. O senador aliado do governo Lula é pego com dinheiro na cueca pela Polícia Federal, flagrante. E o processo tá 5 anos parado no Supremo. Tá parado. Vocês realmente querem falar de blindagem? Sério mesmo? Aí vem algum bocó. Não, tem razão. Ameaças de violência física contra ministro da Suprema Corte vindas de um deputado são a maior prova de estabilidade democrática do planeta. Na Suíça acontece todo dia. Sobre o cara do dinheiro do Fiofó, era vice-líder do governo Bolsonaro no Senado porque omitiu isso. Aí o Ivanildo responde, ô companheiro, o Chiquinho tá hoje no PSB, no partido do Alckmin. O cara tá no partido do Alckmin. É exatamente o tipo de pessoa protegida pelo sistema. E sabe o que é pior? Não há uma única ameaça no vídeo. Só se você sugerir que sonhar é uma ameaça. Mas eu entendo. Você deve achar que palavras são mais graves que ser pego com dinheiro na cueca. A gente não chegou aqui à toa. Foi um processo realmente de desmonte. E você realmente saber isso aqui, que é FHC? É no período do FHC que o Supremo começa a mudar algumas interpretações? Eu não tinha a mínima ideia. Mais um motivo pra não gostar do FHC. Aí veja só. No final de semana, eu gravei um vídeo falando que, e aí eu dei o meu posicionamento, falando o seguinte, gente, as pessoas têm que saber separar o que é o comportamento sério do que é algazarra. O momento de ouvir a população e o momento que você tem que explicar para a população, né? E a população vai ter que parar para ouvir. Nem todo assunto é simples de entender. Nem todo assunto faz parte do dia a dia dos brasileiros. A questão da PEC das blindagens não faz. Então cabe à classe política, os interessados, sentarem e explicarem.
Tintim por tintim. Por que isso é necessário? Por que isso daqui não é, sabe, pra proteger bandidos, não é PEC da blindagem, não é PEC da bandidagem? Aí eu falei sobre isso, expliquei como acontece às vezes em outras pautas. E, inclusive, escrevi um texto, publiquei no Twitter, né? Porque pra eu cobrar dos outros, eu tenho que dar minha cara a tapa. Então, aqui, por que eu defendo? Expliquei lá, fiz toda a explicação. Eu falei, ó, isso aqui é a forma como eu explicaria pra uma pessoa que não acompanha a política. Abordando a questão do judiciário, tudo mais que tá acontecendo. Aí, Eduardo Bolsonaro deu a cara a tapa em diversos momentos e ainda continua dando a cara a tapa. Comenta sobre o assunto. A PEC que o Senado enterrou tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção, implementado por um judiciário corrupto e aparelhado. Blindagem já existe para os corruptos, comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no judiciário. Nesse país, só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema esquerda no poder. Parlamentar corrupto goza de todas as blindagens que seus comparsas no poder permitem. Os senadores e governadores que impediram a criação das garantias mínimas contra o regime de exceção são serviçais complacentes dos tiranos. Vocês é que estão desconectados com o povo, emprenhados por narrativa da Globo, impressionados com artista fazendo micareta na rua. Vocês são reféns de desinformação e engodo, optarem em manter os poderes ilimitados da burocracia não eleita por puro medo politiqueiro. E veja o que ele diz, né? Ele fala: governadores, e depois diz, vocês é que estão desconectados com o povo.